Olá, meus queridos alunos de Direito Ambiental da Faculdade de Maringá, vamos para a nossa última aula do bimestre, tá? Tema de extrema importância, um dos temas que mais são complexos e complicados dentro do direito ambiental, mas um dos temas que te faz ganhar o quê? Grana, né? Cash, bufunfa, money. Então presta atenção nessa aula hoje, porque aqui vai ter os principais procedimentos para licenciamento ambiental, que é o procedimento administrativo que você vai conseguir realizar, tá, juridicamente, administrativamente, o cumprimento da lei e conseguir liberações de licenças e alvarás aqui para o teu cliente. Sem a licença, você não consegue liberar nenhum procedimento administrativo. Então, eu tenho aqui hoje um vínculo direto, principalmente com sistemas interligados, para que eu possa estar fazendo o processo de licenciamento ambiental, ok? Então, vamos lá. Vocês vão pegar o livro de vocês, página 704, vai ter a parte toda de licenciamento ambiental. Eu vou explicar alguns pontos aqui para vocês e eu enviei também em anexo um material. Dentro dessa aula vai ter alguns desenhos, vai ter alguns exemplos também que eu coloquei para vocês da diferença entre licenciamento ambiental e zoneamento ambiental. Tá? Porque a licença eu tenho um procedimento administrativo, o zoneamento também. Mas quando eu falo de zoneamento ecológico ambiental, eu estou falando de divisão urbana, tá? Por isso que você vai ter zona 1, zona 2, zona 3. Você vai dividir a cidade por gerenciamento urbano em zonas. No momento que você trabalha o licenciamento, você trabalha o licenciamento em empreendimentos, tá? Então são coisas diferentes. Por isso que eu mandei esse material para vocês. Vocês vão fazer a leitura, eu vou explicar algumas diferenças em alguns pontos aqui, mas hoje nós vamos trabalhar especificamente a questão do licenciamento, tá? O material que eu enviei vai ter uma foto inicial de um posto de combustíveis, tá? Que é um dos objetos que mais gera o pedido de licenciamento. E um dos objetos que também encarece tanto quando você não tem os itens para gerar esse licenciamento, que o proprietário dos postos de gasolina, no momento que tiverem que cumprir a legislação ambiental, muitos acabam fechando os postos. Por isso que às vezes vocês passam em alguns lugares, aqui em Maringá, por exemplo, várias esquinas aí tem postos que volta e meia estão fechados. Por quê? Porque a exigência normativa para postos de combustíveis na questão de licenciamento, ela é muito ampla, muito rígida e faz com que alguns empresários desse ramo até desistam aí de manter os seus empreendimentos. Qual a diferença principal entre zoneamento e licenciamento, tá? Algumas consultas populares, tá? O licenciamento, nem todos os empreendimentos geram a necessidade de se fazer uma consulta pública, ou seja, uma audiência pública. Já o zoneamento precisa, para todas, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando as zonas urbanas, então eu tenho que delimitar, definir. Então, alguma área pode sofrer impacto. Nesse sofrimento de impacto, eu tenho que consultar a comunidade, consultar autoridades, fazer a consulta de parecer técnico para que esse zoneamento esteja de acordo. Aqui em Maringá, por exemplo, nós tivemos há uns anos atrás alguns loteamentos, né, que tiveram alguns problemas aí legais. A prefeitura liberou, na época era o prefeito Jairo Gianotto, e ele liberou o loteamento, tá? E no momento que houve a liberação ali do loteamento, que é o Tarumã, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, fiquem à vontade. A zona de licenciamento do Tarumã era uma zona que era uma área de preservação permanente, porque tinha muitas minas de água naquele local. Eles aterraram essas minas, ou seja, a prefeitura cometeu um crime ambiental, autorizando que a loteadora fizesse esse aterramento, e logo após que venderam os terrenos, liberaram as vendas, as casas construídas ali começaram a desabar. Tem relatos e fotos e processos de casas ali que as casas desceram cerca de 6 metros, tá? Então, houve, né, os pedidos indenizatórios e também a retirada dessas famílias do local. Essa é uma questão de zoneamento ambiental irregular em uma área de preservação permanente, ou seja, um cometimento de crime ambiental junto com uma questão de zoneamento irregular urbana, tá?
Professora, mas quem considerou essa licença? Quem fez a concessão dessa licença? Vários órgãos liberaram essa licença, inclusive a própria Prefeitura e o Instituto Ambiental do Paraná. Então, esses funcionários, inclusive, também foram alvos de investigação na liberação desse Jardim Tarumã. Tá? Então, quem quiser pesquisar, fique à vontade. O porquê que eu passo esse exemplo para vocês? Porque a questão do licenciamento ela é muito séria. Eu não consigo liberar uma licença sem que haja os quesitos técnicos. Então, eu tenho que ter o cumprimento dos quesitos técnicos, tá? Aqui no livro de vocês vai iniciar um introito, né? Alguns de vocês eu sei que sempre me perguntam aí na aula de vídeo, então vamos lá. É nada mais do que a introdução ao tema, tá? Então, primeiro, tem uma definição de licenciamento, que tá aqui. Licenciar significa, em sentido comum, dar permissão, anuência, consentimento, autorização, etc. Pedir licença é o fato corriqueiro no cotidiano das pessoas quando pretendem fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Só que essa licença é no âmbito administrativo. Então, eu tenho um ato administrativo autorizando ou negando algo dentro desse pedido de licença, tá bom? Lembrem-se sempre do modelo do posto de combustíveis. Imagine que você vai abrir um posto de combustível, você tem toda a planta de projeto desse teu posto de combustível, só que você precisa de uma licença ambiental. Quem que vai liberar essa licença ambiental? A Prefeitura e o Instituto Ambiental do Paraná. Por quê? O posto de combustível não é somente um impacto regional, um impacto local, é um impacto regional. Por quê? Toda aquela água que lava ali o teu para-brisa, ela vai entrar em uma canaleta. Antigamente nem canaleta de posto tinha. Se vocês se lembrarem, eram tijolinhos, né? Que aquilo era totalmente irregular. Todos esses postos tiveram que ser, né, um outro modelo de coleta de resíduos. Então, aquela água contaminada com espuma, com sabão, com óleo, com resíduo de combustíveis, vai ser coletada, vai ser toda direcionada aos arredores do posto, que tem as caixas de coleta, que vai ter terra, areia, vai ter carvão. Toda essa caixa vai fazer uma filtragem e tem que ser limpa regularmente, tem que ter uma fiscalização em cima desses postos de combustíveis. Esse processo é barato de coleta e tratamento de efluente, esse resíduo que sai, o nome dele é efluente. Não é um processo barato, não é uma engenharia barata, eu tenho que ter o técnico de segurança do trabalho permanentemente, porque é uma área de risco. Tá? Então também envolve a questão de impacto via meio ambiente do trabalho. Então eu tenho uma área de muito risco, uma área de alto grau de poluição e alto grau de impacto. Aquela água, mesmo passando por processo de filtragem, ainda tem resquício de contaminante. Então vai cair possivelmente em algum local e esse local vai chegar até algum rio, até algum efluente que vai levar isso adiante. Então o impacto ele não é só local, ele ultrapassa a localidade, ele é um impacto regional, por isso a licença do IAP. Lembrem comigo, concessão de licença, local, município, tá? Regional, Instituto Ambiental do Paraná, aqui no caso do Paraná. Se for Mato Grosso do Sul, eu vou ter SEMA, que é Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Santa Catarina, eu vou ter SEMA também. E assim por diante, vocês vão verificar em cada estado aonde você vai entrar com o teu pedido de licença, quando o impacto não é local e o impacto ele é regional, ok? Beleza. Depois da definição, nós vamos ter a licença e o licenciamento ambiental. Vamos lá. Licença e licenciamento não são exatamente a mesma coisa, embora exista uma ligação entre eles. A licença ambiental é o ato resultante do processo de licenciamento. Licença é o resultado, é como se fosse um documento, digamos que isso aqui fosse um documento, isso aqui me garante a licença, é o ato administrativo que eu posso colocá-la na minha parede do posto de combustível. Estou dizendo posto, gente, mas é qualquer empreendimento que tem impacto ambiental, tá? Aqui eu vou ter a minha licença, é um ato do poder público que vai dizer você está autorizado ou não a cumprir com esse empreendimento, tá bom? Então vamos lá. E o licenciamento, tá? O licenciamento é o processo que vai demorar aqui, né, para que você ingresse com os documentos, que você dê entrada em meio virtual. Hoje, geralmente, todos os procedimentos são via virtual. Então, você vai juntar toda essa documentação,
ingressar ali no sistema, por exemplo, do Instituto Ambiental do Paraná e aguardar o parecer técnico. Então, esse processo de licenciamento são os ingressos documentais, a análise documental, a solicitação de um novo documento, são as análises técnicas. A licença é o ato final em si, ok? Então, não confundam uma coisa com a outra, tem sim um grau de semelhança entre elas, cai bastante em concurso público, cai bastante no exame de ordem, então presta atenção nisso aqui. Licença igual ato administrativo de concessão ou não. Licenciamento é o caminho, é a fase documental até conseguir ou não essa licença, ok? Beleza. Licença ambiental e estudos ambientais. Licença é o ato que você deseja. Só que nós temos aqui os estudos ambientais, tá? Vamos aumentar o nosso grau aqui de pedido de licença. Professora, já entendi que o posto de gasolina é um impacto local, pode ser um impacto regional e por isso eu preciso de outro órgão ambiental, mas se tiver um impacto muito grande, por exemplo, uma usina hidroelétrica, tá? Vamos pegar aqui o rio, né, divisa aqui com São Paulo, Paranapanema. Então, nós temos ali 4 usinas hidrelétricas. Nós tivemos um barramento no rio que gerou 4 usinas. Vamos pegar o caso de Rosana, tá? Aquela usina, aquela barragem ali de Rosana que foi construída, é uma empresa privada, tá? Esse grau de impacto foi gerado em uma magnitude de mais de 16 quilômetros de inundação, ou seja, inundou cidades, inundou locais ali até chegar próximo às cidades em torno de uma faixa de 16 quilômetros de extensão. Ou seja, eu vou represar e aquilo vai segurar esse lago. Ok, até aí todo mundo já sabe mais ou menos o que é uma usina hidrelétrica. Se você tiver que pedir essa licença para que haja esse impacto, é uma licença de pequeno grau de impacto, médio grau de impacto ou grande impacto? Claro que é um grande impacto. Esse grau de impacto, além de ser um impacto local, regional, afeta a mudança climática, afeta um curso de um rio de grande volume hídrico, afeta o volume de chuvas, afeta a reprodução, né, dos peixes. Então, assim, tudo que acontece ali é um alto grau de impacto. Como é feita essa licença? Primeiro, nesses casos de grande impacto, é obrigatório que o sistema EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, tá? E o Relatório de Impacto Ambiental. No momento que se faz o estudo de impacto ambiental, eu tenho que levar em conta um bendito de um documento, que é o quê? O compromisso ou autorização técnica, tá? Então, eu preciso de pareceres técnicos para que instruam esse documento, para que nada de ruim ocorra nessa barragem. Ou seja, eu tenho um estudo antes, durante e depois. O estudo de impacto ambiental é um documento que vai validar toda a licença administrativa que eu estou requisitando. Se você pegar um péssimo engenheiro ali, pode dar problema. Se você não tiver os cálculos de projeção para que essa barragem seja construída e realmente tenha garantia de segurança, você também está correndo um grave risco. Outra coisa, dentro do RIMA, tá? O relatório de impacto ambiental. O que é mais importante nesse relatório? A audiência pública, tá? Nós tivemos um caso de construção de usina de Chavantes, tá? Lá no Tocantins. E lá em Chavantes nós tivemos o quê? Uma audiência pública. Foi o engenheiro e foi o advogado da empresa que ia construir a usina hidrelétrica. Foram esclarecer para os índios que ia ser um bom empreendimento. O que aconteceu? Os índios meteram facão no engenheiro e no advogado, né? Pegou na perna do advogado e quase decepou o braço do engenheiro. Por que isso aconteceu? Porque a comunidade, ela não aceita a imposição de algumas restrições e a audiência pública, gostando ou não, ela é um quesito obrigatório para esses empreendimentos de grande impacto, tá? Professora, mas a Itaipu Binacional causou um grande impacto numa extensão de mais de 22 quilômetros, aterrou cemitérios indígenas, acabou com comunidades locais, fez com que houvesse uma fermentação, né, porque até hoje ainda o Largo de Itaipu, ele joga resíduos de CO2 na atmosfera numa grande proporção, porque ao invés de retirar as árvores, mantiveram ela ao fundo do lago. Isso não poderia ter acontecido, hoje já não acontece mais. Mas aconteceu isso lá em Itaipu.
Esse tipo de situação, de empreendimento que aconteceu lá em Itaipu, a gente tem que lembrar que nós tivemos uma projeção aqui de projeto desde a década de 30. Itaipu foi construída na década de 60, o início da construção. Então, eu não tinha essas regras ambientais naquela época. Por isso foi construída nessas condições. Apesar de ser um empreendimento de grande impacto local, regional e transfronteiriço, tá? Essa palavra é muito utilizada ali na região de fronteira, eu vou ter um impacto Argentina, Paraguai, Brasil, ou seja, também é transfronteiriço. Nesse sentido, eu consigo entender que a legislação anterior não previa esse tipo de regularidade e a rima, mas a lei, desde 1985, pede e solicita o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, tá bom? Então, não se esqueçam aqui dos procedimentos da lei. Outra situação que nós temos aqui é a resolução do CONAMA 237/97, tá? Que vai falar dos estudos ambientais e da importância dos estudos ambientais. Vocês vão fazer essa leitura, tá? E vai ter um exercício em cima desse conteúdo, tá bom? Licenciamento ambiental é um processo ou um procedimento administrativo, né? A natureza aqui que nós temos é um processo ou simples procedimento, tem muito mais acadêmico, né, do que prático, até o livro fala isso. Então, nós temos aqui, pessoal, um processo administrativo, porque esse processo administrativo eu tenho que considerar os princípios administrativos para que haja concessão dessa licença. As questões que envolvem pagamento de propina, irregularidade em obras, né? Isso é muito sério, por isso que leva em consideração aqui os princípios do direito administrativo. Então, nós vamos lá no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e justamente aqui nesse processo administrativo são todos cabíveis. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Todos os quesitos do artigo 37 estão dentro desse processo administrativo. E isso gera improbidade administrativa, caso ocorra alguma irregularidade dentro dessa concessão de licença, tá? Então, é muito sério o pedido de licença aqui. Outra situação que nós temos aqui, tá? O princípio também do usuário pagador, poluidor pagador. O que significa esse princípio? Eu já falei com vocês na aula de princípios, mas vamos lembrar dele aqui um pouquinho. Poluiu tem que pagar, exatamente isso, tá? Aquele que utiliza recurso natural, utilizando o recurso natural, ele faz com que obtenha algum lucro, alguma vantagem, algum benefício para a sua indústria, ele é sim obrigado a pagar. Nós temos aqui na nossa região o Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranapanema, né, que é o Piraponema. Esse comitê ele tem a gestão da Polícia Ambiental, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, da Universidade Estadual de Maringá e outras instituições. Esse Comitê de Bacia Hidrográfica instituiu, inclusive, pagamentos para outorga de uso de água. O que significa isso? Significa que o proprietário de uma indústria, vamos pegar aqui uma tinturaria que funciona ali perto do Rio Pirapó, tá? Ou uma fábrica que funcione ali nas proximidades do Rio Pirapó. Quando se retira essa água do rio via bombeamento, utiliza-se na indústria. Está utilizando o quê? Um bem ambiental. A água é um bem ambiental coletivo, só que está gerando lucro para uma empresa. Essa empresa ela tem que fazer o quê? Pagar por essa outorga de uso da água. O que significa isso? Pagar pelos serviços de tratamento, limpeza, conservação e devolver essa água de uma maneira mais limpa do que se é recolhida. Por isso que após a utilização é obrigatório que a indústria tenha o quê? O tratamento de efluente, tá? É um sistema de caixas de decantação que vai até finalizar o processo hídrico com um grau de tolerância e de limpeza que essa água possa ser novamente despejada no rio. Sem isso, essa empresa não funciona, a licença não é liberada. E se
o fiscal chega lá, tiver com algum grau de contaminante, ela tem que ser o quê? Embargada ou interditada ou ter todas as atividades suspensas. Caso haja descumprimento, ação judicial via Ministério Público, pedindo o quê? O fechamento imediato dessa empresa. Então essa empresa ela tem que se manter regular, caso contrário, não renova, não tem a concessão de licença e não pode funcionar. Ela precisa desse ato administrativo para que funcione, ok? Para que a gente finalize aqui, pessoal, a questão do impacto ambiental, eu quero trabalhar com vocês os tipos de licença. Aqui no livro eu não estou encontrando agora, mas nós temos alguns tipos de licença. Nós temos 3 tipos de licença. Página 717, tá? Nós temos a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, tá? Isso aqui vocês não podem esquecer, é o que mais cai nos concursos. Vamos lá. Licença prévia, artigo 8º, tá? Do Decreto-Lei 99.274 de 90. Então, vamos lá, Resolução 237/97 do CONAMA. Todas essas leis são da década de 90. Antes da década de 90, nós não tínhamos um sistema de cumprimento obrigatório de legislação ambiental voltada para a licença. Hoje, praticamente todos os empreendimentos que geram algum tipo de impacto ambiental, ele é obrigado a cumprir com essas licenças, tá? E se em algum momento a fiscalização verificar que não há esse cumprimento, ocorre o embargo da atividade, como eu já comentei com vocês. Vamos lá. Licença prévia, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental, estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação. Aqui, eu preciso informar para o órgão ambiental o local onde eu vou instalar meu empreendimento. Faz de conta que você vai instalar um posto de combustível. Onde você vai instalar? Qual a planta do projeto? Tudo, todas as calhas coletoras, todas as caixas de recolhimento, sistema de tratamento de efluente, local interno ao posto, tudo que você tiver lá dentro tem que estar em plantas, em projetos arquitetônicos, em projetos de engenharia civil. Ok, isso aí você já sabe, você já imagina que é feito dessa maneira. O que é esse projeto, essa licença prévia? É quando você ingressa com esses documentos, mais, tá? Os documentos formais, informando, né, dependendo do porte aí do empreendimento, o que você previamente está fazendo para que esse empreendimento seja correto, esteja de acordo com a lei. Quando houver, né, a análise de todos esses requisitos aqui, você vai receber o quê? Um documento bonitinho, escrito o quê? Licença prévia. Você me apresentou tudo que foi requisitado e você conseguiu a licença prévia. Então, agora você pode o quê? Construir teu posto de combustível, ok? Tá? Depois dessa licença prévia, você vai requisitar o quê? A licença de instalação. Autoriza a instalação do empreendimento, ou seja, se você tiver que colocar sistema de máquinas, bombeamentos, fazer toda a sistemática ali de instalação, vai ser essa licença aqui que vai autorizar. Vamos ver a definição dela? Autoriza a instalação do empreendimento ou projetos ou atividades de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes a qual constitui motivo determinante. Nessa fase aqui, quando é um empreendimento de grande impacto, não a questão do posto de gasolina, quando é, por exemplo, a usina hidrelétrica. Aqui, nesse projeto, eu tenho que prever, por exemplo, o alcance de projetos comunitários. Por quê? Professora, mas essa empresa de hidroeletricidade vai se instalar e tem que cuidar dessa comunidade? Não é cuidar, é fornecer o que ela tirou, fornecer em troca. E aí ela pode fazer no projeto apoio ambiental, saúde, educação, projetos socioambientais, garantia de empregabilidade para essa comunidade.
Tudo isso também tem que estar escrito aqui dentro do projeto. A questão ambiental não é somente natureza, também são as pessoas que se envolvem aqui nessa área, nessa região, tá bom? Por isso que os projetos indígenas aqui são decisivos para que haja essa aprovação, tá bom? O que fazer com aquela comunidade local? Existe a necessidade de ter um projeto para que essa comunidade esteja inserida, mesmo tendo esse impacto, ok? O último item, nós temos a licença de operação. Qual é a licença de operação? Ela autoriza a operação das atividades ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento de que consta das licenças anteriores com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Gente, a licença de operação, existe um sistema de monitoramento ambiental, não se esqueçam, escrevam essa palavra. Aqui, veja bem, eu já construí, eu já estou colocando tudo em prática e agora eu preciso operar todas as medidas e dar continuidade na gestão ambiental de segurança. Por isso que são necessárias as medidas de monitoramento ambiental, tá bom? Então, o que é um monitoramento ambiental? É você sempre verificar se há o atendimento das condições. Por exemplo, se o proprietário de um posto de combustíveis tem aquele recolhimento ali, tem um volume muito grande de abastecimento, lavagem de carro, de troca de óleo e possivelmente está vazando alguma coisa. Ele vai verificar que houve um aumento, então ele tem que fazer a troca das caixas de contenção, dos filtros de contenção de resíduos muito mais rápido. Ou seja, deve-se monitorar esses equipamentos para que não haja nenhum transbordamento, para que não haja nenhum tipo de irregularidade de transbordo de efluente ou de qualquer irregularidade ambiental. Por isso o monitoramento, o acompanhamento é tão importante, tá? E essa fase está aqui na licença de operação. O próprio nome já diz, operação. Então essa operação tem que ser dentro dos ditames da lei, ok? Pessoal, aqui vocês vão ver, né, os prazos de licença. Dentro aqui dos prazos de licença, vocês vão ver que vai ter 4 anos, né, no máximo 10 anos. Então o mínimo é 4, o máximo é 10, isso cai bastante em concurso público. A renovação da licença também entre 4 e 10 anos, depende do período que foi concedido, tá? Pode ter alteração documental para renovar essas licenças. O que era de mais importante em cima da licença era isso. Eu quero que vocês façam a leitura do material, façam com carinho os exercícios que eu estou enviando para vocês e que nós tenhamos uma ótima finalização de bimestre. Eu aguardo vocês no nosso próximo bimestre. Um beijo da professora.